Ok? Graça e paz? Amém? Vamos orar? Amém. Eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua presença, pedimos que o Teu Santo Espírito, que dá sabedoria e que revela, Pai, realmente a intenção do Senhor para com nossas vidas, seja presente agora, em nome do Senhor Jesus. Como diz a Tua palavra, a letra mata, mas o Teu Espírito vivifica a Tua palavra em nossos corações. Que seja assim, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Posso se assentar, amada igreja? Quero abrir a palavra em 1 Timóteo 1,15. Primeira Timóteo, primeira carta, Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Hoje passearemos um pouquinho nos versículos bíblicos, mas o versículo de referência está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O título da mensagem é O que realmente importa? Vou ler um pouquinho no 12, para referenciar esse assunto. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor. É Paulo falando a Timóteo. E insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz, do qual eu sou o principal. Paulo, um homem letrado, um homem que conhecia muito bem as Escrituras, que aguardava a vinda do Messias, era fariseu da tribo de Benjamim. Paulo conhecia muito bem o seu idioma, o hebraico, ele conhecia muito bem o aramaico, que era falado entre o povo judeu, e conhecia a língua oficial, que hoje é o inglês no nosso mundo, né, para se comunicar com outras nações. Aquela época era o grego. Ele conhecia muito bem. Ele era o diplomata da época. Porém, sem o reconhecimento de Jesus como Messias, ele era implacável perseguidor dos cristãos da época. Porém, quando Jesus se manifesta a ele, quando ele tem um encontro com o Senhor, então ele diz, eu sou o principal pecador. Interessante esse coração humilde, um coração que se coloca diante de Deus, não se valendo da sua condição social, da sua influência política na época e da sua profissão como fariseu, porque era uma profissão considerada na época, mas não era só uma questão religiosa, mas ele era um homem que participava do sinédrio, enfim, ele era um homem muito influente, com muita sabedoria. Mesmo assim, aqui, ele se coloca bem no versículo 15, né? Ele deixa bem claro isso. Fiel é a palavra, fiel é essa frase que eu vou dizer agora, ele diz, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Que reconhecimento, né? Que exemplo. Hoje é dia 20 de julho. Hoje faz 50 anos que o homem pisou a lua. Neil Armstrong, no dia 20 de julho de 69, disse uma frase célebre ao mundo, né? Naquela época, eu tinha 2 aninhos somente, ou quase 2 aninhos. E ele disse, é um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco passo para a humanidade. E assim o mundo celebra esse feito, ou pelo menos parte dele. A verdade é que o homem teve muitos momentos importantes para ele como homem, né? Na descoberta das coisas, na invenção das coisas, o homem inventou a roda ali, acreditam que há 7.500 anos atrás,
O homem desenvolveu o vidro na época de Moisés, 3.000 anos a 1.500 anos, o pessoal não tem essa época muito certa. São muitos inventos, né? Mas aí o mundo andou. A bússola em 1700, por aí. O óculos por volta de 1300. E assim, o ser humano foi desenvolvendo grandes coisas que fizeram diferença na vida dele, né? A pólvora, os chineses desenvolveram na Idade Média. Enfim, a imprensa ou a prensa por Gutenberg, lá por 1400. A fotografia em 1826, e a partir da fotografia em que se começa a registrar fatos e coisas e pessoas, né? É o prenúncio depois da vinda do cinema, do aparelho que filma as coisas, enfim. Começou tudo ali na fotografia. Mas em 1885, andando um pouquinho mais, criou-se o carro, primeiro veículo por combustão interna. E assim a gente foi caminhando com vários inventos. Cada um na sua época foi muito importante, né? A lâmpada por Graham Bell, que na verdade não foi Graham Bell, telefone, mas assim, Thomas Edison a lâmpada, mas na verdade isso já tinha sido desenvolvido por James Bowen Lindsay. Só que ele não patenteou esse assunto e Thomas Edison continuou esse assunto da lâmpada aí. E o telefone por Graham Bell. E assim a gente vai caminhando, né? A TV em 1926, quantos inventos, né? Mas hoje o mundo dá ênfase ao homem ter pisado na Lua, ou a missão espacial, né? Apolo 11. São muitos os inventos. Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, nesse momento, no dia 20 de julho, ou um dia depois talvez, colocou ainda mais, ele foi além. Esse é o maior acontecimento para a humanidade. Tudo bem, é importante, muita coisa importante. As vacinas criadas também foram muito importantes para acabar com os surtos que arrasavam milhares de pessoas, né? Mas ninguém não está mencionado naquilo que, numa pesquisa que eu fiz aqui, como os inventos maiores, né? O próprio avião em 1906 também, né? Por Santos Dumont, há quem conteste, né? Mas enfim, muita coisa aconteceu. Mas mais importante para a humanidade, será que foi tudo isso? O grande evangelista Billy Graham reagiu sabiamente dizendo: o dia mais importante da humanidade não foi quando o homem pisou na lua, mas sim quando Deus botou os seus pés na terra. Ele foi muito sábio, ele foi muito assertivo, ele foi muito inspirado por Deus por ter falado isso em 69. Glória a Deus por esses irmãos que se dedicam e que Deus usa de forma singular, né? Porque Deus tem virtudes e talentos para todos e cada um desenvolve como lhe cabe. E ele foi muito feliz nisso, realmente. Né? Em João 1,14, é dito ali que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua graça como unigênito do Pai. O Senhor se despiu de sua glória toda e veio à terra e se fez como um de nós para mostrar a salvação e mostrar o poder que Ele é e que Ele tem. É uma grande comparação. Enquanto muitos... E é bonito você ver realmente a ciência, como ela se desenvolve, porque, na verdade, quando Deus fez o homem, Ele fez a imagem e semelhança dele. E mesmo o homem decaído pelo pecado, ele transpira, ele exala, ele manifesta essa sabedoria de Deus. O homem desenvolve as coisas, ele cria as coisas, ele descobre as coisas, porque ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Mas ele não pode resolver tudo, porque ele é criatura decaída e que só será restabelecido por completo a vinda do Senhor Jesus. Então, mais importante do que o homem ter pisado na lua é o Senhor ter vindo à terra. Isso não pode ser esquecido. O homem ter pisado a lua não muda a nossa vida, não muda a condição do ser humano. Mas quando Jesus pisa na terra, Ele traz salvação, Ele traz cura, Ele traz libertação. E por que não recordar essa passagem em que os anjos anunciam alegremente
a vinda do Senhor. São coisas que nós precisamos relembrar também. Tá bom, estão comemorando o homem ter conseguido realizar a missão espacial? Nós comemoramos uma missão espiritual de Deus, em que os anjos anunciam aos pastores: não temais, lá em Lucas 2:10, não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Aleluia. Isso deve ser relembrado o tempo todo. Isso deve ser cultuado no nosso dia de descanso. Não somente a criação de todas as coisas, não somente o dia de descanso que o Senhor instituiu para que nós o honrássemos, para que lembrássemos da nossa aliança com Ele, não somente a lei que Ele introduziu para nos dar qualidade de vida, mas nessa lei Ele introduz também e anuncia a vinda do Messias, mas também a vinda do Messias que nos traz realmente a religação com Deus total, permanente, eterna, para aqueles que creem. Amém? Glória a Deus por isso. O Senhor nos vê como um alvo de amor para Ele. Em Ezequiel 33:11, o Senhor diz assim, e Ele prova esse amor já lá, antes da vinda do Messias, em que Ele revela ao profeta Ezequiel: tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles. Como, pois, viveremos? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Deus está animando o seu povo a mudar o seu comportamento, a buscá-lo, a largar o seu mau caminho, porque Deus quer salvar, Deus quer redimir, Deus quer recuperar. Deus não quer que seus filhos abandonem o lar e vão embora. Deus nos quer para eles. Nós somos o alvo do seu amor. Por isso que Ele veio à terra. Se reconhecermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se nos arrependermos, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Podemos fazer o maior dia da nossa vida como aquele em que a gente busca um concerto com o Senhor. Para aqueles que ainda não aceitaram o Senhor, pode ser o maior dia de sua vida. Aceitar Jesus Cristo, aceitar a sua verdade, aceitar que Deus é único, criou todas as coisas, é a Ele que devemos glória e honra, é a Ele que devemos cultuar sempre, porque o homem criou as religiões e o inimigo se infiltra nelas para tentar confundi-lo. Mas, na verdade, Deus deixou claro aqui que Ele enviou o seu Filho para nos salvar, para que, como Jesus disse ali, lá em João 14:1, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Credes em Deus. Primeira coisa, Ele não chama para Ele a condição de crer. Ele fala, credes em Deus, crede em tudo que o Senhor escreveu na Bíblia. Credes também em mim, que sou a consumação do Deus vivo, que sou a consumação do seu amor, que fui entregue para morrer e ressuscitar pelo ser humano. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e os levarei comigo. Isso é lindo, porque Ele promete a volta. O ser humano não voltou mais à Lua. As missões se encerraram em 71, 72. Mas o Senhor aqui voltará à Terra para nos buscar, para recuperar todas as coisas. Essa é a nossa certeza. É isso que precisa estar permeando nossa mente e o nosso coração. É certo que muitos problemas, muitas dificuldades, muitos desafios, tentações, muitas vezes apagam esta verdade que continua firme no Senhor.
Ele nos salvou há 2000 anos. Jesus morreu numa cruz e ressuscitou. Mas continuamos esse maior acontecimento da humanidade. Temos que reverberar isso em nossas vidas, para que as pessoas sejam tocadas, para que nós sejamos renovados no nosso ânimo e na nossa fé. Senão ela se perde. Ela vira fato histórico em nós, mas não se torna realmente espírito vivificante. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que nós temos que fazer. Você o recebeu na sua vida um dia? Ou você está recebendo ele hoje? Permita que ele faça as transformações. Peça a ele que te renove. Naquilo que você não acredita mais ser possível consertar, mudar, naquilo que você quer tanto e você não vê solução, é aonde ele consegue operar. É naquilo que nós entendemos, por assim dizer, fraqueza de Deus. Na verdade, a fraqueza de Deus não existe. Mas na nossa mente humana, às vezes a gente pensa assim, Deus não faz. Na verdade, ela é mais forte do que nós. Deus pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Não questionemos, coloquemos em oração e aguardemos o que Ele pode fazer. Mais uma vez eu digo, o homem não voltou mais à lua. Mas o Senhor voltará para cá, para nos buscar. Temos que somente crer. E se nós não conseguimos crer o suficiente, muitos têm perdido a fé e têm se enfraquecido por causa das dores, é hora de buscar o Senhor para isso. Falar, Pai, renova em mim a alegria da tua salvação. O salmista Davi pediu isso. Renova em mim, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Mas lá em Apocalipse 3, ele promete, em Apocalipse 22, 20, não precisa nem abrir, só vou ler aqui. Apocalipse 3 diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 22, 20, ele promete de novo, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Puxa, sem demora, mas Carlos, faz tanto tempo que eu sigo, meus avós, meus pais, meus tataravós, eles já seguiam e Jesus não veio ainda. Aí que está, a nossa vida é como a flor da erva, né? Que de manhã está linda, mas à tarde já secou, perto da eternidade de Deus. Então, aquilo que parece demorado para nós é a grande paciência de Deus, querendo salvar tantos quantos forem possíveis. Não que Deus não seja capaz de salvar a todos, mas isso é uma questão também de decisão do ser humano. Deus está se manifestando. Achei muito interessante o que passaram para mim no WhatsApp durante a semana, né? Sobre a questão de Deus existir ou não, né? Deus existe, mas olha a fome, olha a criminalidade, olha os estupros, olha tanta dor, tanta doença, tanta dificuldade, né? E aí, eu acho que é conhecido de todos, né? E o pregador sai e busca uma pessoa, isso era um profissional que trabalha na barbearia, né? Falando a respeito disso, e ele trouxe um barbudo, cabeludo, não que seja errado, de forma alguma, era o estilo dele, ele pegou como exemplo, falou, olha, os barbeiros não existem, ele disse, o evangelista disse para o barbeiro, né? Ele não existe. Eu falei, como não? Olha eu aqui. Eu falei, mas olha esse rapaz, como está cabeludo, como está barbudo, o barbeiro não existe. Eu falei, não, existe, é que ele não veio até a mim, senão eu mudaria a fisionomia dele se ele o quisesse. Pois então, está aí, Deus existe, só que muitas pessoas não o buscam. Não fazem, não buscam a Bíblia como uma referência de que Ele pode salvar, de que Ele pode curar, de que Ele pode modificar o destino da pessoa. Então, é como se Deus não existisse. As pessoas precisam buscá-lo, porque Deus está buscando o ser humano. O Deus está buscando o ser humano. Amém? Queira se levantar, igreja. Vamos orar.
Pai amado, nós queremos, antes de tudo, te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor por nós. Pela maneira como pacientemente o Senhor aguarda cumprir-se todas as coisas conforme a tua palavra prediz. E como o Senhor, Pai, pacientemente aguarda aquele momento em que aquela pessoa que tanto amamos, ou que tanto respeitamos, ou que temos alguma consideração, ainda não foi salva por ti, ou pelo menos não percebemos dessa forma, e assim, Pai, o Senhor pacientemente tem trabalhado. Mas também, Senhor Deus, eu sei que existem pessoas que nós nem fazemos ideia que possam conseguir a salvação. Talvez nós até a desprezamos porque ela cometeu tantos pecados, foi uma pessoa tão má na sociedade, enfim. E talvez o Senhor queira salvá-la, e com certeza o Senhor quer salvar a todos. E o Senhor também está aguardando o momento certo, da forma correta, para que ela também encontre salvação. Enfim, nós não podemos julgar coisas e pessoas. Nós podemos pedir ao Senhor. E nós pedimos ao Senhor que nós possamos realmente receber de Ti, Pai, a revelação correta, a orientação correta para continuar orando, persistindo, porque o Senhor voltará para nos buscar. E o que nós temos guardado? O que temos que guardar é o nosso caráter, a nossa fé, nossos atos que representam muitas vezes o Teu reino, ou talvez não represente tão bem. Eu sei que o Senhor espera de nós que nós sejamos realmente sal da terra e luz nesse mundo. Mas somos falhos também, como todo ser humano, e muitas vezes nós pecamos e deixamos de ser assim. Pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a realmente ser, Pai, representantes fiéis do Senhor nesta terra. Para que possamos, na Tua vinda, não ser pegos de surpresa, mas sim, Pai, vendo a Tua glória e podendo ser chamados a Ti, venham benditos do meu Pai, para a glória eterna. É o que desejamos. Sabemos que não são os nossos atos que vão permear tudo isso. É a nossa fé, a nossa busca pelo correto. E assim, Pai, o Senhor vai, através do Teu Espírito, nos levar pelo Teu amor e misericórdia. Ajuda-nos, Pai, no entanto, a não manchar, Pai, a nossa vida de forma que isso não aconteça. Nós não sabemos até onde temos que andar, sabemos que temos que obedecer a Tua palavra. Não sabemos se estamos já salvos por completo. Sabemos que somos salvos pela fé, mas temos que nos manter firmes nas nossas atitudes, para que sejamos realmente coroados até o final. Ajuda-nos a não desistir, Pai, porque a vida é difícil, mas a Tua palavra já diz que pelo mundo passaríamos por muitas aflições, mas o Senhor venceu o mundo e nós venceremos também através de Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, não pelos inventos do homem e por tudo que ele consegue fazer, porque isso é somente a imagem da Tua perfeição. É a imagem, não é a perfeição completa. A perfeição completa vem em Jesus Cristo, quando Ele retornar e glorificar-nos e nos fazer perfeito perante a Tua presença, para que louvemos e engrandecemos o Teu nome. Mas sim, a perfeição completa, Pai, é a vinda do Senhor nos salvando, morrendo e ressuscitando sem nunca ter pecado. Somente Jesus Cristo conseguiu isso. Esta é a perfeição do Senhor sobre nós. E nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.